Bom dia! 2026 já está quase na metade e não está sendo um ano fácil, em especial para os países do Oriente Médio, em razão da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Especialistas ainda não conseguem enxergar uma possível solução do conflito e o restante do mundo acompanha tudo com grande apreensão. Paralelo a isso, daqui a pouco, em junho, começa o maior evento futebolístico da história, a Copa do Mundo da FIFA, o que também gera uma grande tensão, já que os Estados Unidos é uma das sedes do evento e poderá ter a seleção iraniana em uma de suas cidades. No caso do Brasil, as coisas também não estão nada fáceis. O escândalo envolvendo o Banco Master parece ser muito maior do que se imaginava e com possibilidades de provocar um terremoto político em todos os poderes da República. É realmente uma situação muito incerta, Ju. E além do mais, em outubro, pela terceira vez consecutiva, teremos uma eleição a presidente muito disputada, com possíveis consequências negativas, independentemente de quem seja o vencedor. E como jornalistas, é o nosso papel a realização de um trabalho responsável em todos estes casos, analisando com especial atenção as fake news. Eu sou Júlia Gomes. E eu sou Júlia Figueiredo. Veja agora o que será destaque nessa edição do MAC Notícias. Terceira idade, um momento que pode ser de intensa solidão, mas também de muitas oportunidades. Clube de leitura, uma atividade que incentiva o hábito da leitura e promove um espaço de convivência. Grafite, uma tradicional arte urbana que deixa a capital paulista um pouco mais colorida e atraente. Penteado afrodescendente, uma tendência que ajuda a preservar a autoestima e manter viva a cultura africana em São Paulo. A importância do TCC de jornalismo. Ex-alunos contam sobre os desafios e o processo de produção do trabalho de conclusão de curso. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está no ar. A solidão na terceira idade é uma realidade crescente no Brasil e pode trazer impactos profundos para a saúde emocional. E é neste cenário que os projetos sociais surgem como espaço de convivência, acolhimento e reconstrução de vínculos, transformando histórias e fortalecendo o sentimento de pertencimento. A repórter Giovana Melim foi conhecer um desses projetos. Acompanhe. O envelhecimento da população brasileira tem avançado nos últimos anos. Hoje, o país já soma mais de 22 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. Um relatório recente da Organização das Nações Unidas aponta que o isolamento social pode trazer impactos importantes para a saúde e o bem-estar. Em meio a essa realidade, iniciativas como a Abrat surgem com espaços de convivência onde atividades em grupo ajudam a estimular a interação no dia a dia. Do contato direto com os idosos, a professora de artesanato Ruth Barbosa acompanha de perto essas mudanças. Esse fazer manual, ele é um tratamento de saúde mesmo para as pessoas. Muitas pessoas pensam que o artesanato é um hobby, e ele não é um hobby. Ele é uma ferramenta poderosa de saúde e bem-estar. Então, elas melhoraram muito na coordenação motora fina. Percebo que no começo elas tremiam muito para costurar manual, para pintar. Hoje elas já estão mais precisas, melhoraram na ansiedade, melhoraram até no senso criativo. Né? No convívio, tinha alunas que nem conversavam umas com as outras, entrava calada e saía calada. E hoje já conversam, participam, trocam ideias, trocam saberes. Para o presidente e fundador da Abrat, Álvaro Sena Filho, a solidão vai além da ausência de companhia. Segundo a OMS, a solidão ela não vem apenas marcada por um isolamento social. Ele parte de uma dor emocional que ela trabalha, que ela precisa trabalhar. À medida que nós envelhecemos, o nosso ciclo de amizade ela diminui. Então você está num ciclo de trabalho. E quando passa nos 60 anos, muitas vezes as pessoas entram em depressão porque aquele ciclo dela se fechou. A solidão na terceira idade não está apenas na falta de pessoas, mas também na falta de conexão.
Com a aposentadoria, a perda de vínculos e as mudanças na rotina, muitos idosos passam a enfrentar um dia a dia mais silencioso e isolado. Essas iniciativas surgem como uma alternativa para romper esse ciclo, criando espaços onde é possível compartilhar experiências, construir novas relações e resgatar o sentimento de pertencimento. Para quem vive essa realidade, as mudanças são percebidas na prática. A aposentada Francisca Martim relata essa experiência. Eu era deprimida, sabe? Sei lá, não gostava de nada. A Abrat pra mim, uma besta. É minha segunda família. Voluntária na Abrat, Neide Salgado também acompanha essa realidade de perto e hoje é responsável pelo bazar da instituição. É uma solidão muito ruim. Ficam só assistindo televisão, chega muita mulher deprimida, homem também. Chega aqui, perderam uma mulher 1 ano e meio, 2, eles estão... A gente conhece, tem vários. Uma bagaça. Aí chegam aqui, é outra vida, eles fazem amizade, a gente faz muita brincadeira, a gente faz bingo, faz festa de aniversariante, faz viagem. Então eles têm aonde vir, né? Não ficam em casa só pensando, porque para trás não volta, no meio não tem nada e para frente não quer pensar, né? Então aqui a gente não pensa, aqui a gente vive todo dia um dia. Em meio ao envelhecimento da população, o convívio social se mostra um fator importante para a qualidade de vida, ajudando a reduzir os impactos do isolamento na terceira idade. É muito bacana conhecer esse tipo de projeto, não é, Ju? E você também pode entrar em contato com eles pelo e-mail atendimento@abrat.org ou ligar para o número 11 35 35 01 51. O funcionamento é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 4 da tarde. E para saber mais sobre a associação, acesse o site www.abrat.org. O mercado editorial brasileiro tem enfrentado uma reestruturação, marcada pelo declínio das grandes redes de livrarias, como Saraiva e Livraria Cultura. No entanto, o fechamento desses locais não significou a queda no número dos leitores, mas sim uma mudança no comportamento do consumidor, como, por exemplo, o surgimento de vários clubes de leitura. Com encontros online e presenciais, as atividades destes clubes têm servido para estimular um ambiente leve e acolhedor que as pessoas desejam. Quem nos conta um pouco mais dessa história é a repórter Ana Carolina Baixa. Criar e viver intensamente os momentos offline virou uma forma de dar mais significado às pausas do dia a dia. E nesse movimento, a leitura ganha espaço como um hobby simples que desacelera e ainda amplia o repertório cultural. E é com esse objetivo que acaba surgindo clubes como Sociedade Literária, que transformam a leitura em um momento de troca e conexão, criando um espaço para conversar e viver novas experiências com pessoas que também têm esse hobby. Assim, a leitura deixa de ser individual e passa a ser um ponto de encontro longe das telas. A gente escolhe um tema, que vem de mim da DM. Eu proponho um tema por mês. As pessoas indicam livros que tenham a ver com esse tema. Os 3 mais indicados a gente faz uma votação. Então é sempre total escolha do público. E os encontros a gente sempre tenta fazer com que eles tenham relação com a leitura do mês. Enquanto as livrarias de rua e shoppings enfrentam uma crise severa, na prática, o interesse pelos livros nunca esteve tão vivo. E com o crescimento dos clubes de leitura, o leitor não busca apenas o produto, e sim a experiência. E é aqui, em encontros como este, que as histórias ganham uma nova forma. E todo mundo quer saber onde será o próximo encontro e qual será a próxima leitura. Às vezes você tá com uma opinião em casa e você muda sua opinião dentro do encontro, você fala assim, nossa, eu não pensei nisso. E daí você muda de opinião, acho bacana. E acho bacana, principalmente no clube, que a gente tem a liberdade de querer falar, de não falar, de ler, não ler. Então, acho que você estar num clube que é um ambiente seguro é melhor ainda de você ter essa liberdade. Segundo dados da Câmara Brasileira do Livro, os clubes de leitura cresceram 35% nas últimas 2 décadas. Acho que os clubes de leitura são uma forma de incentivar essa questão da leitura, não só porque você tem uma forma de
compartilhar sua opinião sobre o texto e até dar um prolongamento para aquilo que está sendo discutido numa obra. Então você pode trocar opinião com outras pessoas, outras pessoas podem te incentivar que você leia mais, que você busque ali outras obras relacionadas com aquele tema, conhecer outros títulos, né, que é uma coisa que na livraria a gente tinha muita facilidade de encontrar pessoas que orientavam sobre a leitura, que indicavam leituras, e hoje com essa diminuição das livrarias, você tem aí uma possibilidade de trocar isso com pessoas que estão lendo também. Eu consegui fazer leituras mais críticas. Por mais que seja um romance bobo, por mais que seja uma romantasia, qualquer coisa do tipo, com o clube eu consegui analisar mais criticamente a história. Consegui olhar para uma autora e falar, isso aqui é uma escrita maravilhosa, isso aqui já não é tanto. Então, me trouxe muita crítica nas leituras e de uma forma que eu acho muito positiva. Viajar pela leitura, sem rumo, sem intenção, só para viver a aventura que é ter o livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente, assim, sem compromisso, você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. Essa é realmente uma ótima oportunidade para quem quer sair das telas e focar mais em outras atividades, você não acha? Super concordo, Ju. Eu mesma comecei a fazer parte de um clube de leitura online, mas se você quer fazer parte desse clube que passou aí na reportagem agora, exige uma assinatura mensal que varia de R$10 a R$25. Confira também o perfil oficial do clube no Instagram, @SCD, É quase consenso entre os moradores de São Paulo que a capital paulista é cinza, com pouco destaque. É nesse contexto que o grafite traz arte e cor para a cidade. É isso mesmo, Júlia. Eu conversei com alguns artistas sobre os impactos que o grafite provoca na paisagem urbana e a sua importância para a identidade cultural de São Paulo. Vamos assistir a reportagem? Em uma cidade marcada pelo concreto e pelo ritmo acelerado da vida urbana, o grafite passou a ocupar cada vez mais espaço na paisagem de São Paulo. Espalhada por muros, fachadas e espaços públicos, essas pinturas transformam a forma como as pessoas enxergam a cidade e criam um diálogo direto entre artistas e quem circula pelas ruas. Mas afinal, o que é arte? Para o artista visual Rafael Lotufo, a arte vai muito além do resultado estético e se constrói como uma forma de comunicação e expressão. A arte ela é muito mais sobre comunicação, sobre expressão, do que sobre resultado estético. Por isso mesmo que muitas pessoas acabam não entendendo o grafite. E essa comunicação pode surgir de diferentes formas, dependendo do espaço e da intenção de quem cria. Quem passa por aqui dificilmente sai sem tirar uma foto. Aqui no Beco do Batman, na zona oeste de São Paulo, cada parede se transforma em uma verdadeira tela céu aberto. Os grafites mudam com frequência, mas uma coisa que permanece é a arte urbana que dá cor e identidade ao lugar. O que antes era apenas uma viela comum, hoje se tornou um dos pontos mais conhecidos da cidade, quando o assunto é grafite, atraindo moradores, artistas e visitantes interessados em conhecer de perto essa expressão tão marcante da cultura paulistana. Para o artista Gustavo Henrique, conhecido como Kogu, o grafite também é uma forma de dar voz a diferentes realidades. O grafite é uma forma de expressão urbana, né? Então, ela dá voz para pessoas que não têm voz, basicamente. E mais do que isso, a arte se torna uma forma de resistência no cotidiano urbano. Para o professor de artes Marcos Pimentel, o grafite também passou por transformações ao longo dos anos e conquistou novos espaços na sociedade. Antes não tinha uma estética muito forte como é hoje, né? Eram mais protestos, vamos dizer assim. Hoje, se passa em qualquer rua de São Paulo, tem um muro bonito, um muro bacana. Aí vem essa questão do bonito ou não, né? Eu acho que tudo que é feito com paixão se torna bonito, né? Eu acho que o olhar do ser humano tem que ter essa valorização, né? Da expressão. Em
Em meio à rotina acelerada da cidade, as cores acabam se tornando um respiro. Entre diferentes visões e interpretações, o grafite segue ocupando os muros e provocando reflexões. Normalmente a pessoa acaba rejeitando o grafite por não entender também o sistema, como ele funciona. Na verdade, o grafite é como eu falei, ele é único e exclusivamente a apropriação do espaço, você gostando ou não, e a sua reação não importa também, porque a arte pode gerar raiva, a arte ela tá aí para cutucar. E talvez, no fim, a resposta para o que é arte esteja justamente nisso, na forma como ela transforma o olhar de quem vive a cidade. Ju, e você que fez parte da produção, você tem alguma coisa dos bastidores para contar pra gente? Olha, eu adorei ver o processo de criação do grafite de perto. Eu tinha essa curiosidade de como era feito e conhecer esse processo de criação e os artistas foi muito bacana. Ah, maravilhoso. Agora, mudando um pouco de assunto, eu tenho uma pergunta pra você, Ju. Você sabe o que é, ou já ouviu falar, no Quiet Luxury? Olha, eu sei que é algo relacionado à moda e tem a ver com a nossa geração, a geração Z. Perfeito, é isso mesmo. É uma estética de moda e estilo de vida que preza pela discrição. Quem nos conta um pouco mais sobre este tema é a jornalista Giovanna Tavolaro. O que significa luxo para você? Para a nossa geração, a geração Z, luxo não é mais sinônimo de ostentação. A ostentação virou algo de mau gosto, vulgar. Aliás, para usar uma expressão ultrapassada, virou algo cafona. Em gerações passadas, luxo era andar com roupas de grife da cabeça aos pés com logotipos das marcas à mostra. Hoje é quase o oposto. O luxo de não precisar mostrar nada. A maioria dos jovens da geração Z prefere gastar com experiências, como viagens e eventos marcantes, do que com bens materiais. O que antes era valorizado pelo que se tinha, agora é valorizado pelo que se vive. E na moda, isso é visível. O chamado Quiet Luxury, ou luxo silencioso, subjetivo e discreto, traz uma estética de moda focada em sofisticação, minimalismo, com peças básicas, discretas e sem nenhuma personalização no tecido. Assim, não se trata mais de chamar a atenção o tempo todo, mas de ser chique, usando aquilo que somente quem entende de qualidade consegue identificar. Agora vamos falar sobre cultura. A repórter Amanda Paganini nos traz a agenda cultural da semana. A agenda cultural de hoje mergulha no que há de melhor na cidade de São Paulo. Vamos começar com teatro musical. 2 dicas imperdíveis. Tina Turner, o musical que está no Teatro Santander, fazendo uma homenagem para uma das maiores estrelas da música mundial. E Rita Lee, uma autobiografia musical da maior roqueira brasileira, que está em cartaz no Teatro Porto Seguro. Para quem busca imersão, um belo passeio é a exposição sobre a cultura do funk, no Museu da Língua Portuguesa, e a viagem sensorial pelo Titanic no espaço de exposições do Shopping Eldorado. Nos cinemas, continua em cartaz o filme O Diabo Veste Prada 2. É um filme divertido, ambicioso e que traz novamente o talento de 3 grandes atrizes. A premiadíssima Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. Outra opção de cinema é Michael, o filme que estreou em abril e está até agora nos cinemas. O filme conta a biografia do músico Michael Jackson, o queridíssimo rei do pop, que durante anos e até os dias atuais vem contagiando pessoas com suas músicas e seu carisma. Michael é interpretado por Jafar Jackson, seu sobrinho, que é filho do seu irmão mais velho. E para finalizar, um evento muito bom que se iniciou dia 19 de maio e vai até o dia 30 de agosto. É a visita no Farol Santander. É um evento que tem muita culinária, turismo, lazer e muita cultura. Ocorre de terça a domingo, se iniciando às 9 horas da manhã e encerrando às 7 da noite, com permanência até às 8 da noite. Essa foi a nossa agenda cultural. Aproveite o final de semana e mergulhe nessas histórias. A gente se vê numa próxima. Até lá! E no próximo bloco, vamos falar sobre penteados afrodescendentes, a importância da entrevista no jornalismo e sobre o tão temido trabalho de conclusão de curso, o TCC. Tem também política e futebol. O Mac Notícias volta já!
As pessoas se utilizam de diversas formas para apresentar sua cultura e sua origem. A vestimenta, por exemplo, é uma delas. E na cultura afrodescendente, um forte componente são os penteados. Mas não é somente ligado à estética. Esses penteados trazem consigo identidade de uma origem histórica. A repórter Gabriela Silva mostra o impacto da valorização desses penteados e o seu significado na vida de quem os utiliza. Acompanhe a reportagem. De acordo com a companhia de pesquisa para negócios Insight Taste Analytics, em 2024, o mercado de beleza negra movimentou 52 bilhões de reais e pode alcançar mais de 170 bilhões até 2034. Apesar da grande diferença de disponibilidade de mercado, ainda assim é possível perceber o crescimento desse setor para a beleza negra. Hoje, pode-se observar com maior facilidade salões especializados em cuidados para cabelo afro, contribuindo para a sua cultura e, consequentemente, para a sua popularização. Para Inaya Jace, empreendedora do próprio salão, a importância de salões voltados para penteados afros se dá pelo acolhimento e cuidados especializados. A maioria das minhas clientes são mulheres negras, que já tiveram experiências ruins em outros salões. Então, no salão especializado, né, em meu salão, a gente sempre tenta agregar essas mulheres, né, sabendo, se especializando no tipo de cabelo. Esses cuidados são essenciais porque vão além de estética. Para Marisa Araújo, a sua experiência diante da falta de um profissional qualificado afetou diretamente a sua autoestima. Tive uma perda de cabelo, né, na frente por troca de produtos químicos, né? Era um relaxamento e eu ganhei um botox. Aí na hora meu cabelo não aguenta porque é fio fino e estourou e caiu a frente toda. Depois dessa situação, os penteados afros deram um novo significado para a história da Marisa, reforçando a sua identidade. Recomeço. Você se descobre do nada. É uma força que ninguém diz. Você com cabelo, você é uma coisa. Você sem cabelo, você é outra. Me sinto bem com ele assim. Ele assim, trançado e ele cacheado. Liso, não quero mais. Essa questão de identidade está relacionada ao contexto histórico, em que as tranças eram utilizadas desde o período de escravidão e tiveram diferentes utilidades e significados até o momento presente. De acordo com o artista e ativista Luke, antes os cabelos afros eram vistos como uma repressão, mas hoje tem um novo significado. Ter o cabelo afro, ter tranças era visto como de fato uma repressão, e com o passar do tempo isso influencia hoje. Por quê? Porque hoje somos donos da nossa narrativa, temos a nossa imagem e espelho coletivo e, consequentemente, a gente interfere dentro dessa política de que se diz ser democracia, para assim podermos ser donos da nossa própria narrativa. Visto a importância dos penteados afros para a reafirmação da individualidade das pessoas, torna-se relevante passar essa cultura adiante, de geração para geração. Para Júlia Porto, estudante de Relações Internacionais, os cuidados que tem com seu cabelo são transmitidos para sua filha, com o intuito de cultivar a sua autoestima e aceitação desde a infância. Em casa, eu sempre tento repassar para ela, a nossa família também, e atualmente as crianças, elas estão com melhores aceitações referente ao cabelo, à cor de pele, porque a gente é o que a gente vê. Não adianta eu falar para você que seu cabelo é bonito e te dar uma Barbie com o cabelo totalmente liso, usando aquilo como referência. Muito legal como São Paulo consegue ser o centro de tantas expressões culturais, não é, Ju? É verdade. E aqui no centro da cidade, um local voltado para esses penteados afrodescendentes é a Galeria Presidente, no bairro da República. Ela fica na rua 24 de Maio, número 116. E tem produtos e salões especializados para quem quer fazer para quem quer fazer as tranças ou outros penteados. Agora, um evento importante que acontece todos os anos aqui no Mackenzie são as palestras do Dia da Mulher. Este ano, elas aconteceram no dia 5 de março. O tema foi Quando Elas Mudam o Jogo, tendo palestras no período da manhã e da noite no prédio do RW. A reportagem também é da nossa colega Gabriela Silva. Como foi essa escolha do jornalismo? Em homenagem ao Dia das Mulheres, a Liga Acadêmica de Jornalismo organizou o evento Quando Elas Mudam o Jogo,
com a participação das jornalistas Camila Moraes, diretora de jornalismo da Record News, Paula Valdez, apresentadora do Tarde Band News, e Mabia Teves, ex-aluna do curso de jornalismo e jornalista do Meu Timão. As jornalistas falaram sobre os dilemas da profissão para as mulheres, que têm que lidar com o machismo, o assédio e o preconceito ainda presente nas redações, apesar de ter diminuído em relação ao passado. Segundo Camila Moraes, quando ela começou, a importunação à mulher nas redações era vista de uma forma diferente em comparação aos dias atuais. A gente é de uma geração onde as coisas eram muito mais difíceis para a mulher dentro do jornalismo e dentro das redações, né? Existia muito assédio, existia muito machismo. A gente não ia reclamar para um chefe ou para um RH, acho que eu nem vou nem saber que o nome daquilo era assédio. Eu acho que não era tanto difundido, então, assim, bom, desde que eu me entendo por gente, como estagiária, assim, eu sofri assédio de todo tipo, de toda a ordem, sexual, moral. Nossa geração, ela foi meio forjada a ferro e fogo. Para Paula Valdez, isso também acontecia em razão de haver poucas mulheres nas redações. Em muitas situações, era necessário se impor para que fossem escutadas. Eu já imaginava que teria algum tipo de preconceito comigo no ar, mas eu sou meio brincalhona, tiro meio que de medo, fui. Já era uma profissional respeitada. Eu me lembro que logo no início, a cobertura começa, eu fiquei 7 horas em pé. Esse outro profissional ficava sentado. E até me perguntaram, não quer sentar? Eu falei, não, eu já tô tendo que me posicionar. Aí depois eu sento. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que quando eu ia falar, ia por cima de mim. Entretanto, Paula destacou a importância da convivência com as novas gerações e como ela e suas colegas mais experientes têm tanto a ensinar quanto a aprender com quem está iniciando na carreira. Foi com a geração de vocês dentro da redação de estagiário que eu aprendi a dizer não. Eu aprendi com vocês muitas coisas que a gente fazia e que a gente não deveria ter feito. E eu acho que muito do que eu aprendi hoje de realmente impor também foi com essa diferença de geração dentro da redação, de ter pessoas mais jovens, vocês que vêm com a outra geração, com a outra cabeça, com outros posicionamentos. A Bia Teves ressaltou a importância das mulheres marcarem posição nesses ambientes machistas. Ela acredita que quanto mais mulheres estiverem no meio se apoiando, mais mulheres irão querer seguir o exemplo. É importante que quem queira lute e tenha coragem de estar lá, porque a gente vai dando exemplo uma para a outra. Quanto mais mulheres no meio, outras também têm vontade de entrar. Agora vamos falar sobre o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, que é o momento em que o estudante de graduação deve sintetizar seus 4 anos de aprendizado num só produto. E essas histórias de alguns deles são contadas para nós dentro do projeto MAC Entrevista. Esse é o momento em que nós conversamos com ex-alunos aqui do curso de jornalismo sobre o seu processo de produção do TCC. Nesse semestre, nós fizemos 5 entrevistas com esses ex-alunos e também com uma professora, que também passou pelo estresse de conclusão de curso, só que no doutorado. Eu cobri de perto esse trabalho. Vamos acompanhar. Literatura. João Antônio, ele foi um jornalista, escritor. Pobreza menstrual. Eu mesma via a menstruação como um tabu. Apostas esportivas. As apostas esportivas são tão fortes no meio do futebol. Teatro. Passam às vezes na frente do teatro e não fazem ideia de quem é Ruth Escobar. Moda. Eu comecei a procurar sobre roupas. E ditadura militar. Os registros do governo em si, falando que eles realmente foram presos. Estes foram os temas dos programas do MAC Entrevista da nossa turma para este semestre. A ideia é que vocês consigam fazer a entrevista sem parar, como se fosse realmente ao vivo. Foram 6 convidados, 5 destes ex-alunos, hoje jornalistas que apresentaram os TCCs no segundo semestre de 2025, e uma escritora, que analisou parte do trabalho do também jornalista e escritor João Antônio. Para nós, cada entrevista aqui realizada representa uma troca de conhecimentos e de aprendizado profissional, seja com os ex-alunos, que também realizaram este trabalho, seja com profissionais mais experientes. Aí você pode até olhar para a câmera. Além disso, para que cada entrevista saia perfeita,
o trabalho feito em equipe é fundamental. Ser entrevistada pela minha própria filha foi algo diferente, é algo assim que eu não imaginei que isso fosse acontecer. Primeiro porque às vezes, mãe, vamos fazer tal, eu não, né, tal, mas aí assim, foi uma experiência muito boa, muito positiva. É muito bom, assim, saber que meu TCC tá indo pra Expocom, que vocês me chamam pra cá. Saber que o meu trabalho que eu mais gostei de fazer, que foi o trabalho que eu escolhi, que tudo foi feito por mim, assim, 100% meu, tá sendo reconhecido. É legal poder voltar pra cá como formada, como jornalista. Foi muito legal, acho que é uma experiência boa para o portfólio, para o mercado também, mas não vou negar que eu fiquei extremamente nervoso, assim, errei bastante, gaguejei bastante, mas acho que faz parte, né? Acho que era uma das minhas primeiras vezes lendo TP, entrevistando outra pessoa, mas foi uma experiência muito legal. Eu gosto muito, eu espero passar um pouco do meu conhecimento para eles, inspirar um pouco eles sobre quais temas fazer no TCC, enfim, tudo que eu puder dar de conselho eu posso dar. E é muito legal saber que tudo que eles estão passando eu já passei e eu tenho, de certa forma, uma experiência nisso. Quando veio o convite, eu fiquei extremamente feliz, porque é um prazer voltar no Mackenzie, eu gosto demais, eu amo estar aqui. Foram os melhores 4 anos da minha vida. Eu tive muito apoio do NPDA, de toda a estrutura do Mackenzie. Então, voltar aqui para falar de um tema que eu amo tanto e que eu tenho tanto orgulho foi um prazer e eu fiquei extremamente feliz. Antes eu tava muito nervosa, muito mesmo, mas eu fiquei me preparei em casa, me preparei aqui no ensaio. E enquanto a conversa foi fluindo e eu fui fazendo as perguntas, a entrevista foi passando, o nervosismo passou também. E no final ficou uma sensação muito de trabalho cumprido e trabalho bem feito. E olha só que máximo, Ju! A Luísa de Castro, que foi entrevistada pelo nosso colega Henrique Damião, foi a vencedora da Expocom Sudeste na categoria Produção e Jornalismo de Opinião. O evento reúne os melhores trabalhos dos cursos de comunicação dessa região. Além da Luísa, também foram premiados os alunos Marco Aurélio Lima, na categoria Produção em Jornalismo Investigativo ou de Dados, e as nossas colegas de turma, Gabriela Silva, Amanda Paganini, Beatriz do Carmo e a minha colega, Júlia Figueiredo, na categoria Produção de Infográfico ou Videografismo. Vale ressaltar também que tem 2 alunas do nosso semestre, só que à noite, que também fizeram parte desse prêmio, a Letícia Gomes e a Carolina Dias. Mas também o curso de cinema fez a sua estreia. O curso de cinema, que também faz parte do Centro de Comunicação e Letras, recebeu suas primeiras premiações. A aluna Vitória Gervásio ganhou na categoria Filme de Ficção e Curta-Metragem. E a Maria Fernanda Grande ganhou na categoria Produção Audiovisual para Mídias Digitais. Quero deixar aqui os nossos parabéns aos alunos e aos professores que orientaram todos estes trabalhos. Agora, uma coisa, viu, Júlia? Todo esse clima de Mac Entrevista me deixou pensando que daqui a algum tempo somos nós que estaremos falando sobre TCC. E você já tem ideia do seu tema? Eu tenho mais ou menos, mas eu ainda estou bem insegura. Só que assim, é bom a gente começar a pensar, porque as produções para o TCC começam no semestre que vem. Com certeza. E imagina a tensão de quem está prestes a apresentar o TCC. É o caso da aluna Luísa Paniagua. Ela fez um documentário sobre a dança como forma de inclusão social de pessoas com deficiência. E ela está com a repórter Ana Carolina Baixa ao vivo, para nos contar um pouco mais desse trabalho. Bom dia, Carol! Bom dia, Júlia e Júlia. Isso mesmo, eu estou aqui com a Luísa Paniagua, ela que agora no início de junho já apresenta o TCC dela, que tem como tema a dança como forma de inclusão social para pessoas com deficiência. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos conferir alguns trechos do documentário dela. Na hora que me ensinava passo, se você colocasse o braço junto, aí eu já ficava ali agora. Eu faço perna e braço. E aí eu tentava fazer mais as pernas, pra pelo menos pegar o passo. Minha família sempre gostou muito de dançar. E minha mãe ia pras festas, depois que eu nascia, ela me levava junto e eu ficava deitada lá nas cadeiras dos bailes. Agora que nós já vimos alguns trechos, a Luísa vai contar um pouquinho de como foi o processo de produção e também as dificuldades que ela precisou enfrentar ao longo desse processo.
Bom dia, Luísa. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter aceitado estar aqui com a gente. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho de onde que surgiu a ideia para abordar um tema tão importante, mas que é pouco discutido, de fato. Bom dia, eu sou bailarina, eu fui bailarina por muitos anos da minha vida e eu acabei conhecendo a Associação Fernanda Bianchini num festival que eu participei quando eu era mais nova e mesmo antes de mal entrar na faculdade eu já sabia que eu queria falar sobre elas, sobre essas bailarinas, porque é um método, é o único método no mundo que ensina balé clássico para pessoas cegas. Então, desde que eu entrei, eu estava decidida que esse seria meu tema. Eu nem sabia como eu ia fazer o TCC, mas eu sabia que eu tinha que falar sobre elas. E quando eu cheguei no 6º semestre, eu falei, vai ter que ser. E não terminou, nunca parou minha paixão para falar sobre elas. Então, foram todos esses anos e quando eu finalmente tive a oportunidade, eu consegui fazer. E quais foram as principais dificuldades que você precisou enfrentar nesse 1 ano, né, de processo até a finalização do seu documentário? Eu acho que o mais desafiador é o fato da gente fazer sozinho. Porque, querendo ou não, para você gravar, quando tem mais de uma pessoa, acaba sendo mais fácil. Porque você não consegue entrevistar e olhar para a câmera ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso é uma coisa que você vai pegando o jeito. O começo foi mais difícil. Eu fiquei 6 meses acompanhando a escola até o espetáculo deles. Então, agosto, setembro foi mais difícil. Para outubro, novembro, eu já estava começando a pegar o jeito. E eu acho que isso foi o pior, assim. E também a questão de organizar os horários. Se você for organizadinho, conseguir fazer bonitinho, é muito mais fácil. Eu já estava disposta que eu ia fazer tudo no 7º semestre de gravação e o 8º semestre seria só para edição. Então eu acho que apesar de ter tido dificuldade, um pouco de dificuldade em todas as etapas, né? E tem o estresse que você tem que lidar, eu consegui até que me organizar bem para não ficar completamente maluca. Mas eu acho que o pior é isso, é você ter que enfrentar tudo isso sozinho. E para encerrar aqui, qual a sua principal dica que você quer entregar pra gente, assim, que semestre que vem já vamos ter que começar a pensar no nosso tema, né? Eu acho que a melhor dica é já chega no 6º semestre com tudo decidido, você tem que escolher o tema, não deixa para depois, se vai deixar para depois você vai ficar só mais nervoso e vai ficar mais difícil ainda para você escolher e fazer todo o restante do projeto. Então chega no 6º, decide o que você quer fazer e faz uma ótima pesquisa, porque ter uma ótima pesquisa no 6º semestre permite que você chegue no 8º e só define o que você já tem, porque ter que resolver tudo no 8º semestre, assim, para entregar a TCC inteiro, não compensa. Então chega no 6º e dá o seu melhor mesmo, se esforça, que ainda tem pelo menos 1 ano pela frente e deixa o seu projeto perfeito aí para depois você ficar mais tranquilo. Bom, meninas, foi isso. A dica mesmo é se preparar antes e não deixar tudo para a última hora. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, meninas. É realmente ótimo ouvir o relato e dicas de uma estudante que está passando por esse processo. Com certeza, é muito importante nos organizarmos e começar o 6º semestre preparadas para a produção de um trabalho tão importante. E para quem quiser acompanhar as bancas de TCC, elas acontecem de 8 a 19 de junho, no período da manhã, no prédio do RW. Bom, saindo do âmbito universitário e entrando na esfera política, vamos falar sobre as eleições a presidente de 2026. Faltam menos de 5 meses para mais de 150 milhões de brasileiros irem às urnas e votar no futuro presidente do Brasil. O repórter Álvaro Ornelas faz esse balanço dessa disputa. As eleições presidenciais de 2026 já movimentam o cenário político brasileiro e prometem ser uma das disputas mais importantes dos últimos anos. O país chega a essa eleição ainda dividido politicamente, em um contexto de debates intensos sobre economia, segurança pública e os rumos do Brasil nos próximos anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece como principal nome da disputa e vai para a reeleição defendendo programas sociais, crescimento econômico e investimentos públicos. Ao mesmo tempo, tem que se defender das críticas da oposição relacionadas à economia, aos gastos do governo e à segurança pública. No campo da direita, o nome com mais chances de ir para o segundo turno com Lula é o do senador Flávio Bolsonaro, herdeiro político do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sua candidatura está ligada ao eleitorado conservador, com pautas como redução do tamanho do Estado, segurança pública mais rígida e valores tradicionais. Com outros candidatos da direita, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan dos Santos, o cenário político mostra que a oposição ainda não tem um nome consolidado
para enfrentar Lula. É claro que até as eleições muita coisa pode acontecer. As denúncias que recaem sobre Flávio Bolsonaro de sua relação próxima com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro é um exemplo. Assim, quem vai dizer quais candidatos têm reais chances de subir a rampa do Palácio do Planalto em janeiro de 2027 serão as pesquisas eleitorais. Mais do que escolher um presidente, os brasileiros em outubro vão decidir quais prioridades devem guiar o país nos próximos anos. Obrigada, Álvaro, pelas informações sobre essa corrida presidencial que está em pauta entre os brasileiros desde o ano passado e vai continuar sem descanso até outubro. É isso mesmo, e até lá, muita coisa ainda pode acontecer. Agora, outro assunto que também interessa aos brasileiros é a Copa do Mundo de 2026, que começa no dia 11 de junho, já, hein? E a tão esperada convocação já aconteceu. O técnico Carlo Ancelotti já tem os 26 nomes que representarão a seleção brasileira. Quem nos traz os detalhes dessa convocação e também nos atualiza sobre o Campeonato Brasileiro são os repórteres Diego Barbosa e Henrique Damião. Bom dia, Diego e Henrique. Muito bom dia, Júlia. Um prazer falar com vocês. Eu estou aqui com meu colega Henrique Damião. É um prazer estar falando com você. Bom dia, Diego. Bom dia, Júlia. Hoje a gente vai comentar sobre muita coisa boa, principalmente sobre Copa do Mundo, porque a seleção brasileira, Henrique, já vai disputar dia 31, depois da convocação, que foi segunda-feira passada, há um amistoso contra o Panamá já para se preparar para a Copa do Mundo. Você acha que esse amistoso a gente já consegue ter uma noção de como vai ser a seleção brasileira na Copa? Difícil, acho que o Ancelotti ainda não tem um time definido, mas é bom para ver como a galera tá em campo fisicamente e testar algumas coisas além de se despedir do Brasil, né? A convocação surpreendeu muita gente, muitos nomes que ninguém esperava. Você acha que vai fazer falta algum nome que não está na lista? Estevão, Éder Militão? Acho que talvez o Éder Militão pela falta de laterais que a seleção tem, né? Acho que é isso. É isso, então a gente vai falar agora do Campeonato Brasileiro, porque nem todos os times paulistas estão felizes hoje. É o caso do São Paulo, que empatou por 1-1 com o Botafogo. O Henrique fez o gol logo de cara com o Luciano, mas depois tomou um empate no finalzinho do jogo, estreia do Dorival no Brasileirão, e agora tá descendo na tabela. Tá descendo na tabela, a gordurinha que ganhou no começo do campeonato tá acabando, mas acho que o Dorival ainda tá no começo de trabalho, muito cedo para avaliar. São Paulo saiu na frente, mas o Botafogo teve o mérito de fazer o gol. Quem teve o mérito de fazer o gol foi o Palmeiras, que não fez só um, fez 3 gols no Maracanã contra o Flamengo. Realmente assumiu a liderança aí isolada e contra o seu maior rival nessa disputa por título. Essa diferença vai fazer muita falta no final do campeonato? Vai fazer com certeza. O Flamengo vai penar para tentar conseguir esses pontinhos aí, ainda mais num confronto direto contra o Palmeiras. Vai ser complica a situação aí para um futuro título brasileiro. Quem também ganhou, mas com muita dificuldade, foi o Corinthians, que ganhou por 1-0. Henrique, um placar muito pequeno, mas ganhou no último minuto do Atlético Mineiro em casa, e aí consegue sair da zona de rebaixamento. Dá um alívio para o torcedor corintiano? Dá com certeza um alívio para o torcedor corintiano, mas o Corinthians poderia ter ampliado esse placar. O Atlético não jogou tão bem assim. Um jogo de muitas reviravoltas, falando agora, foi do Santos, que perdeu por 3-2 do Grêmio fora de casa, começou ganhando o jogo, tomou empate, fez mais um gol e aí tomou a virada e agora está na zona de rebaixamento. Henrique, tem solução o Santos? Acho muito difícil, acho que o Santos é um dos prospectos para poder cair esse ano, né? O Santos vem jogando um futebol bem ruim, assim, bem feio. E falta só uma rodada antes do amistoso da Copa do Mundo, aí tudo vai ser paralisado, para a Copa do Mundo. Tudo vai ser paralisado para a gente ver a estreia da Amarelinha em campo e a gente vai torcer, é lógico, para bons resultados e com certeza para o hexacampeonato. Eu volto com vocês dos estúdios. E o MAC Notícias termina por aqui. Seguimos aprendendo e trabalhando para fazer um jornalismo de qualidade, em meio a tantos desafios que ainda nos aguardam neste ano. Queremos agradecer a todos que fizeram esse programa acontecer, em especial aos nossos colegas da nossa turma 5U11 e a equipe do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico, o NPDA. Muito obrigada e até a próxima edição!